Seja bem-vindo à AFIA Geopapers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é climatério e menopausa, especificamente sobre terapia hormonal no climatério, né? E a gente sabe que em 2024 a gente teve um novo consenso da Sociedade Brasileira de Climatério, a SOBRAC, que é então membro aí da FEBRASGO, né, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, um consenso que foi muito bom, assim, muito racional e direto ao ponto, assim, com conclusões, né, com taxa de concordância entre a plenária, ficou muito bacana. E eu resolvi, então, fazer esse bate-papo aqui para a gente justamente trazer quais foram os principais pontos de mudança, né, em relação à terapia hormonal. O que a gente precisa lembrar que mudou, que atualizou, e quais são os novos dados, né, que a gente tem em relação à terapia hormonal. Então, quais foram os principais pontos de mudança, né, em relação ao consenso da Sociedade Brasileira de Climatério? Os pontos que eles trouxeram e que eles frisaram, né, é que a gente tinha aquelas recomendações do WHI, que até hoje ainda foi o maior estudo, né, do mundo em relação à reposição hormonal. Teve uma falha muito grave, né, que foi a falha do viés de seleção, que eles pegaram pacientes já com uma faixa etária mais avançada, e aí depois, né, no mundo pós-WHI, se criou, então, aquele consenso, né, em relação ao tempo da terapia hormonal, que a gente chama de janela de oportunidade. Então, qual que é o momento, né, para a gente iniciar a terapia hormonal? É paciente que tem até 10 anos de ocorrência da menopausa ou paciente com até 60 anos de idade. Então, isso se manteve, né? A gente tem aí o conceito de janela de oportunidade, que é até 10 anos de ocorrência da menopausa ou ainda, né, paciente com até 60 anos de idade. Essas são as pacientes que a gente pode iniciar a terapia hormonal. Não tem nada a ver com, então quer dizer que tem que parar de usar o hormônio quando fizer 60 anos. Não, gente, é para iniciar a terapia hormonal. Ela tem que estar dentro da janela. O que não pode é ela ficar em hipoestrogenismo por muito tempo e aí daqui a pouco começar a estrogenizar de novo. Então, por isso que se criou esse conceito, né, de janela de oportunidade. Pontos importantes, a gente sabe que teve mudanças em relação aí a risco de fenômeno tromboembólico, a gente sabe que sim, a terapia hormonal classicamente está associada a um risco aumentado de fenômenos tromboembólicos, mas isso é muito mais relevante e importante quando a TH é feita com o estrogênio pela via oral. Então, cada vez mais tem se indicado com segurança o estrogênio pela via transdérmica, né? Porque o estrogênio pela via transdérmica, ele não vai acabar fazendo aquela primeira passagem hepática, né? E aumentar fatores de coagulação. Não vai provocar aquele efeito sobre o perfil lipídico, né, de aumentar os triglicerídeos, se ele for usado pela via transdérmica, e para paciente hipertensa também acaba sendo a melhor via. Então, o que aqui eles frisaram, né, e que eu achei que foi um ponto super importante do consenso? A gente vai indicar a via transdérmica como a via mais segura. Mesmo que a paciente não tenha, né, digamos, os triglicerídeos estão normais, essa paciente não é hipertensa, né? Não tem nenhum fator de risco, mas assim, é uma paciente obesa, né? É uma paciente que tem algum tipo de fator aí para a gente pensar em um maior risco de tromboembolismo, vai para a via transdérmica. Ou se ela te olha e te diz, olha, eu queria um regime de terapia hormonal que fosse o mais seguro de todos. Transdérmico, é estrogênio pela pele, não estrogênio pela boca, tá? Então, esse é um grande ponto, eu acho que é importante a gente saber. E falando sobre o estrogênio pela pele, o importante é saber que tem que ser o estrogênio pela pele, né? Porque quando a gente fala em usar a progesterona pela via transdérmica, a gente tem que lembrar que a progesterona pela via transdérmica, ela tem segurança de proteção endometrial quando usada na forma de adesivo transdérmico. Porque tem duas formas, né, de usar pela pele. A gente tem a via
de adesivo transdérmico e a gente tem a via de gel percutâneo. Se a gente for indicar o estrogênio na forma de gel ou de adesivo, ele vai funcionar. Agora, a progesterona, se a gente optar por ela pela pele, tem que ser na forma de adesivo, porque o gel de progesterona não tem ainda estudos robustos que nos provem que seja eficaz para proteger o endométrio contra o efeito proliferativo do estrogênio, certo? Então, se for optar pela progesterona transdérmica na forma de adesivo, tem adesivos transdérmicos que contêm a noretesterona, que é um tipo de progestagênio, né? Que na forma de adesivo, nesse formato, né, de adesivo, realmente protege o endométrio contra o efeito proliferativo, certo? Tá, mas eu também posso usar a progesterona, né, o progestagênio, por outras vias. Posso, né? Eu posso usar por via oral. A grande questão, né, de segurança é usar o estrogênio por via transdérmica. A progesterona, ela pode ser por via oral, ela pode ser por via transdérmica na forma de adesivo, pode ser por via vaginal, né? A gente pode usar por via vaginal se a gente quiser, e também a gente pode usar por via intrauterina. Por exemplo, aquela paciente que ainda não teve menopausa, ainda tem preocupação com anticoncepção, ou mesmo uma paciente pós-menopausa, ela pode sim inserir um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é uma progesterona local e que vai estar protegendo esse endométrio. Então, a gente pode sim, né, indicar a progesterona por diversas vias, que ela é segura, né? A única via que não é segura é a progesterona na forma de gel. A gente não sabe ainda, não tem segurança de que a progesterona em gel ela seja eficaz para proteger o endométrio. Só a progesterona na forma de adesivo transdérmico, aí sim a gente sabe que realmente protege. E aí vem uma pergunta super importante, né? Antes de começar a terapia hormonal, né? Eu tenho lá uma paciente que tem seus 49, 50, 51 anos, começou a ter onda de calor, uma onda de calor atrás da outra. Ela começou a ter sensação de ressecamento vulvovaginal, ela tá com insônia, ela começou a ficar irritada, né? Ela começou a ter esses sintomas. Geralmente são pessoas que estão no auge da sua vida profissional, né? Então são pacientes que nos procuram assim muito preocupadas porque o sintoma tá impactando, tá incomodando, né, na qualidade de vida. Tem mulheres que vão ter ondas de calor e que não atrapalham a qualidade de vida, né? São fogachos que não incomodam, mas tem paciente que tem fogacho, né? Que tem esse sintoma vasomotor que incomoda, né? Que realmente está atrapalhando. Então, essas pacientes, né, a gente vai pensar na terapia hormonal como uma possibilidade, mas antes a gente tem que pedir alguns exames. Quais são esses exames? São 3. Ela tem que ter mamografia, ela tem que ter perfil lipídico, e ela tem que ter glicemia de jejum. Tem que ter mamografia por quê? Porque a gente sabe que câncer de mama é uma contraindicação formal para fazer reposição hormonal. Formal, né? Não pode se ela tem câncer de mama ou lesão precursora de câncer de mama. Então, eu tenho que ter a certeza de que essa paciente não tem nada, né? Eu preciso ter uma mamografia antes de prescrever a terapia hormonal. Quanto tempo? Tem que ter uma mamografia de até 1 ano, tá? Então, isso está bem claro na diretriz da Sociedade Brasileira. Então, a gente precisa ter uma mamografia de pelo menos 1 ano. Então, a paciente fez mamografia, mas foi há 1 ano e meio. Tem que fazer uma nova, tá? Então, nós temos que ter uma mamografia... faz 6 meses. A mamografia de 6 meses atrás. Tá bom, tá valendo, né? Então, tem que ter mamografia normal. Não dá pra gente prescrever terapia hormonal no escuro, assim, sem ter uma avaliação de mamografia antes. O perfil lipídico, por que ele é importante, né? O perfil lipídico é super importante a gente pedir porque baseado nos níveis de triglicerídeos, a gente vai decidir qual vai ser a via de administração. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma paciente que tem triglicerídeos altos, elevados, essa paciente, se eu fizer terapia estroprogestacional por via oral, essa paciente vai ter mais elevação desses triglicerídeos. Então, gente, eu preciso conhecer antes os níveis de triglicerídeos da minha paciente para poder indicar a via correta. Porque eu sei que se ela tiver triglicerídeos elevados,
essa paciente definitivamente, a gente sabe, né, que a terapia estroprogestacional, por via oral, quando faz a primeira passagem hepática, ela vai ter um efeito que vai reduzir o LDL, isso é uma coisa boa, vai aumentar o HDL, o colesterol HDL, né, que também é uma coisa boa, só que tem uma coisa ruim, ela pode aumentar os triglicerídeos. E se ela já tem triglicerídeos altos, aí a gente está incrementando o risco, né, de doença cardiovascular para nossa paciente. Então, a gente precisa conhecer, né, o perfil lipídico da nossa paciente antes de entrar com a terapia hormonal. Porque se ela tem triglicerídeos altos, se ela é hipertrigliceridêmica, eu preciso usar a via transdérmica, tá? O estrogênio tem que ser indicado pela pele e não pela boca, porque se você der pela boca, você vai fazer subir mais ainda os níveis de triglicerídeos dessa paciente. Então não esquece. Então eu preciso ter mamografia de até 1 ano, de pelo menos 1 ano atrás. Eu preciso ter perfil lipídico, porque o grande ponto que eu tenho que conhecer, né, são os níveis séricos de triglicerídeos da minha paciente. E eu tenho que ter uma glicemia de jejum também, né? É importante a gente ter uma glicemia de jejum. A sociedade coloca, né, que esses 3 exames, eles são super importantes, são cruciais a gente pedir aí antes de entrar com a terapia hormonal. Primeiro, né, para a gente saber se ela pode usar a terapia hormonal, e segundo, para a gente saber qual via, né, que a gente vai indicar para a nossa paciente. Lembrando, então, que se ela tiver triglicerídeos altos, elevados, a gente vai indicar a via transdérmica. E aí tem uma pergunta que é super importante, né, que às vezes a gente vê muito no dia a dia, que é em relação a hipertensão e diabetes. Olha, uma paciente que é hipertensa, ela pode fazer reposição hormonal? Não vai piorar a hipertensão dessa paciente? Ou assim, em relação a diabetes, né, eu não posso ter aí um risco de diabetes? Como é que funciona, né, a terapia hormonal? O que saiu nesse consenso em relação à hipertensão e diabetes? Gente, super importante, paciente hipertensa pode sim fazer terapia hormonal, tá? Então, assim, obviamente, se ela é hipertensa, a gente tem que orientar que essa paciente precisa tratar essa hipertensão, isso é imprescindível, né? É uma doença que é plenamente tratável, então a paciente precisa compensar essa hipertensão. Mas assim, ó, se a paciente for hipertensa, a gente sabe que a melhor via de administração do estrogênio é a pele, é a via transdérmica. Então, pacientes hipertensas, elas têm indicação de usar estrogênio por via transdérmica. Progesterona pode ser por via oral, pode ser na forma de adesivo transdérmico, né? Pode ser na forma vaginal, progesterona na forma de óvulos vaginais, ou ainda intrauterina, com o SIO-LNG, né? Que é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Podemos, com certeza, a gente pode usar progesterona por qualquer via. O que importa é que o estrogênio seja pela pele, se a paciente for hipertensa. Mas um ponto super interessante é que estudos observacionais nos trouxeram a informação de que a terapia hormonal, se ela é iniciada dentro da janela de oportunidade, né, que é aquela paciente que tem menos de 60 anos de idade, né, ou tem até 10 anos de menopausa, ela reduz o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Então, se a paciente tinha uma predisposição, né, a desenvolver um DM2, né, um diabetes tipo 2, a gente sabe que usar a reposição hormonal, ela diminui esse risco. Então, a longo prazo, né, olha só, mais um efeito benéfico da terapia hormonal. Ela definitivamente reduz o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, é uma informação super importante, né? A gente sabe que isso é fato, né? Foi comprovado, né, através de estudos que realmente diminui a ocorrência de diabetes tipo 2, além de outros benefícios, como redução também do risco de câncer coloretal, a gente sabe que isso é fato, redução da perda de massa óssea, então ela traz muito benefício. Mas, obviamente, a gente não pode esquecer que ela também traz risco, né? Não existe, na vida as coisas são assim, a gente tem riscos e a gente tem benefícios. E os riscos eminentemente são câncer de mama, né? E isso é irrefutável. A gente sabe que terapia hormonal aumenta, sim, risco de câncer de mama e aumenta também risco de tromboembolismo. Estrogênio é um hormônio, né, que aumenta o risco de tromboembolismo. Então, lembrem sempre, né, que
Na vida, eu sempre digo assim que não é ser a favor ou ser contra, né? Às vezes até as pacientes nos perguntam no consultório, no dia a dia, você é a favor ou contra a reposição hormonal no climatério? Não, gente, não é política assim que a gente é a favor ou a gente é contra. Não, a gente sabe que existem benefícios já documentados e também existem riscos. Então a gente tem que somar e pesar e chegar numa decisão compartilhada. Eu sempre digo que hoje em dia a medicina ela vive a era das decisões compartilhadas. O nosso papel como assistente, né, como profissional da saúde, é expor para ela os riscos e os benefícios e juntos a gente vai chegar numa decisão compartilhada de iniciar ou não iniciar. Então, se a gente for pegar uma paciente que está muito queixosa, né, ela está com queixa de calorão, está com uma qualidade de vida ruim, não está dormindo bem, né, essa paciente, bom, ela tem mamografia normal, né, tem perfil lipídico normal, ela tem glicemia normal, beleza, vamos começar então com uma terapia hormonal para essa paciente que vai melhorar a qualidade de vida. Tem benefícios, tem riscos, ela tem que estar ciente que existem riscos sim, né? E esses riscos são, a gente sabe que a terapia hormonal aumenta o risco de câncer de mama, isso nenhum estudo conseguiu refutar essa hipótese, né? E também aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos. Isso minimiza quando você usa o estrogênio pela pele, pela via transdérmica, mas aumenta. A gente sabe que esses são os dois problemas, mas ela também tem realmente muito benefício. Além de melhorar o sintoma, de melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente, também, né, tem o benefício de proteger o osso, tem o benefício de que diminui a ocorrência de diabetes tipo 2 a longo prazo, né? Então isso é uma coisa muito boa, né? Diminui, além de ser osteoprotetor, né? Além de diminuir também risco de fratura, né? Se for, por exemplo, pensar em fratura vertebral, fratura de bacia, né? Todas essas coisas diminui porque acaba sendo osteoprotetor. Diminui a ocorrência de diabetes tipo 2. É cardioprotetora também, né? Quando iniciada dentro da janela de oportunidade, isso também é fato, né? A gente sabe que ela realmente vai ser cardioprotetora e ela também reduz o risco de ter câncer coloretal. Isso também é fato. Então, tem benefício, né? Mas tem risco. A decisão definitivamente precisa ser compartilhada, né? Então, entre médico e paciente. Então, gente, isso que eu queria ter trazido para vocês, né, aí os pontos em relação ao consenso. Tem algumas coisas mais específicas que a gente pode falar também em relação àquela paciente que já teve um evento tromboembólico, falar um pouquinho sobre a questão de dose, né, que aí entra numa seara mais específica, então quem quiser continuar conversando sobre isso, especificamente sobre aquelas pacientes que já tiveram trombose ou que tem alguma contraindicação, o que a gente pode oferecer para essas pacientes na nossa área do aluno, aí a gente continua conversando sobre isso em alguns pontos mais específicos, mas basicamente os pontos principais de mudança são esses que eu trouxe para vocês. Muito obrigado.